Boa noite. O corpo da jovem que morreu ao ser espancada pelo namorado no estado do Rio de Janeiro chegou nesta quinta-feira em Sorocaba. O velório e o sepultamento aconteceram agora à tarde. A repórter Jaqueline França conversa com a gente agora porque ela tem mais informações. Boa noite para você, Jaqueline. Uma tarde, no mínimo, triste, né? Principalmente para os parentes da vítima. Boa noite, Jai. Boa noite a todos. Foi uma tarde bem difícil. Eu acompanhei esse velório, que o corpo dela chegou aqui por volta de meio-dia. Nós acompanhamos essa chegada do corpo e todo o velório. E o clima era de muita tristeza, de comoção e até mesmo revolta das pessoas pela forma violenta com que Patrícia Koik, de 22 anos, foi morta no estado do Rio de Janeiro. Ela teria sido espancada pelo próprio namorado, que também era daqui da região de Porto Feliz. Eu conversei com a tia dela e ela custa acreditar em tudo que aconteceu. Vendo o corpo, né, ainda é difícil de acreditar, sabe? Muito difícil de acreditar. Aquela coisa, né, a gente vê todos os dias na televisão, mas a gente nunca acha que vai acontecer. Nós queremos justiça, né, que ele fique preso lá. É realmente uma situação bem complicada aí para essa família. E os pais dela moram no Japão. Os pais e o único irmão da Patrícia. E eles não conseguiram voltar aqui para o Brasil a tempo de chegar para o enterro, né, para o velório e também para o enterro. Eu falei sobre isso com o primo dela e ele também falou sobre a forma violenta, que isso ninguém se conforma. Ela era desse tamanho, assim, ó, 1,50 m, 40 quilos, franzina, sabe? Eu não consigo imaginar como um cara pôde agredir ela a ponto de matar ela. A mãe dela, a gente não consegue conversar, começa a falar, ela começa a chorar e a gente não consegue conversar. O pai também, a gente consegue conversar um pouquinho mais com ele, mas também, assim, chora muito, não consegue falar direito. Nós conversamos com várias pessoas, amigos, parentes, e todo mundo diz que os dois tinham um relacionamento muito complicado, que ele era muito possessivo e que por conta disso haviam brigas e que isso teria sido a causa, né, do espancamento até a morte dela. Ele foi preso por homicídio e ocultação de cadáver. Fizeram exame lá no IML e viram que a causa da morte dela foi asfixia. Ela tinha hematomas em todo o corpo, hematomas até mais antigos, não só esses agora que teriam causado a morte dela. Hoje de manhã, na Escola Técnica Rubens de Faria, houve uma manifestação, porque ela estudou lá, inclusive foi lá que ela conheceu o Altamiro. Então, nessa manifestação tinham alunos e também ex-alunos. Vamos ver a reportagem. Nesta manhã, a sala de aula dos alunos da ETEC Rubens de Faria e Souza, em Sorocaba, foram os degraus da entrada da unidade. E o motivo para tirar o grupo da rotina escolar não foi festivo. Muito pelo contrário. Os cerca de 250 estudantes prestaram homenagem à sorocabana Patrícia Mitty Koik, de 22 anos, que pode ter sido espancada até a morte pelo namorado, Altamiro Lopes dos Santos Neto, de 21, no Rio de Janeiro, onde eles moravam atualmente. Amiga dos jovens, Gabriela ficou arrasada com a notícia. Depois do choque, depois do sofrimento que ainda estamos passando, né, veio a iniciativa de fazer alguma coisa que desse sentido para o que aconteceu. Imagens do circuito interno de um posto de gasolina em Nova Iguaçu mostram um motorista chegando ao local na segunda-feira à noite. Ele pede ajuda de um frentista para socorrer uma jovem dentro do veículo. O homem se aproxima e tenta ajudar. A situação chama a atenção de mais gente. Neste ângulo, é possível ver que a mulher não se move. Visivelmente desesperado, o homem se senta no chão e fala ao celular. Felipe era vizinho de Patrícia quando ela morava em Sorocaba e diz que a jovem tinha uma estrutura corporal pequena, quase frágil. Lembra muito uma criança de 12 anos e quando você vê essa notícia, você remete às lembranças que tinha sobre ela, é muito doloroso. Ele era uma pessoa muito ciumenta em muitas vezes, né? Nós que éramos muito amigos, acabamos nos afastando um pouco nesse período por conta desses ciúmes mesmo, de situações que ele ficou bravo, que não gostava muito que ela andasse com outras pessoas. A Patrícia e o Altamiro estudaram nesta ETEC a partir de 2011. Ela se formou em 2013 e ele em 2014.
2014. Os dois ficaram amigos e logo começaram a namorar. De acordo com o tio da vítima, ela sofria violência desde o início do relacionamento. Os pais disseram para esse familiar que até tentaram intervir, mas que Patrícia era muito apaixonada pelo jovem e que não queria desistir do relacionamento. Tentaram, mas você sabe como que é. Hoje os jovens, entendeu? Sei lá, acho que o rapaz pedia perdão, tudo, e... Ela queria continuar com ele. Exato, ou seja, ela gostava muito dele. Os pais da Patrícia estão no Japão e, por isso, não devem acompanhar o velório da jovem. A mãe também foi para o Japão para realizar o sonho dela, de ser uma médica, fazer medicina, entendeu? E agora ser abreviado de uma coisa tão cruel. Eu conversei com eles, só choram. Imagine como é que eles estão lá. Nas paredes da ETEC, fotos mostram por que os amigos gostavam tanto de Patrícia. Ela estava sempre sorrindo. E foi para que outras mulheres não tenham o fim trágico da garota que Gabriela, a jovem que entrevistamos no início da reportagem, resolveu homenagear a amiga. Não só em memória dela, mas também para se posicionar contra esse tipo de violência, contra relacionamentos abusivos, contra a violência à mulher. Porque se a gente não pôde fazer alguma coisa antes, pelo menos agora a gente pode fazer para tentar evitar que aconteça com mais outras mulheres e para tentar fazer com que a morte dela não seja em vão.